Dando continuidade, ainda no grande expediente, foi solicitado pelo secretário de Planejamento e Articulação Institucional, senhor Alberto Góes, que, juntamente com o senhor Nelson Delgado, consultor técnico da Prefeitura Municipal de Barcarena, e ao professor doutor Carlos Alexandre Bordalo, professor da Faculdade de Geografia da UFPA, especialista na parte de água, que apresentará aos vereadores e à população sobre a instalação em Barcarena da empresa ganhadora do novo sistema de água no município de Barcarena. Bom dia, senhoras e senhores, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Primeiramente, em nome da Prefeitura Municipal de Barcarena, do prefeito Antônio Carlos Vilaça, do vice-prefeito Renato Ogawa, quero agradecer a oportunidade e, ao mesmo tempo, fazer um breve relato da missão que foi empreendida recentemente, inclusive com a participação de membros desta casa, para conhecimento da forma de administrar e de gerir o processo e os sistemas de abastecimento de água e de instalação de esgoto sanitário em alguns municípios pela empresa que foi vencedora do recente certame de licitação na modalidade de concorrência nacional para que possa assumir os mesmos serviços no município de Barcarena. Como é do conhecimento dos membros desta casa, esta casa aprovou uma lei, e isso está previsto, inclusive, na Lei Orgânica Municipal, que toda concessão, especialmente neste âmbito que nos referimos, ela deverá se proceder, inicialmente, a partir de uma lei autorizativa, aprovada na Câmara Municipal de Barcarena, e não foi diferente no caso da concessão de água e esgoto. Esta casa votou uma lei, assim como houve, no passado, uma decisão judicial determinando à administração municipal que o procedimento de concessão se desse através de uma concorrência nacional. Dessa forma, a administração municipal iniciou os trabalhos para fazer a concessão dos serviços de água e esgoto no município de Barcarena, no intuito de implantar, em definitivo, no município, todos esses serviços que são fatores importantes, especialmente para a saúde pública do munícipe. Essa licitação, antes de ser lançada, foi dado conhecimento ao Ministério Público, aqui no município de Barcarena, com a minuta do edital e dos termos de referência. 30 dias após o conhecimento ao Ministério Público, como manda a lei, não havendo manifestação, houve o lançamento do edital. Esse edital, no nível de exigência que poderá ser comentado em seguida pelo professor Carlos Bordalo, que é professor e doutor da Universidade Federal do Pará, e tem experiência nesta área, e também pelo doutor Nelson Delgado, que é engenheiro e é consultor técnico da Prefeitura Municipal de Barcarena. Esse edital exigia nível tal que só poderia participar da licitação empresa que tivesse capital social mínimo da ordem de 20 milhões de reais, como também as empresas licitantes, para participarem, deveriam apresentar caução ou garantia bancária no mínimo de 2 milhões de reais. Foram 9 empresas que compraram o edital. Ao final do procedimento, que durou aproximadamente 4 meses e meio, nós tivemos uma empresa de nome AEGEA, é uma empresa com sede em São Paulo. Essa empresa, a nosso pedido, nos apresentou, além das propostas e da documentação formal,
nós pedimos que a empresa providenciasse uma visita de uma missão do município de Barcarena a pelo menos 2 municípios em 2 estados diferentes da federação, onde a empresa detenha o mesmo tipo de concessão. Essa visita ocorreu durante a semana passada, especificamente no período de quarta a sexta-feira, do dia 4 ao dia 6, e a visita ocorreu nos municípios de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, e a região dos Lagos, no Rio de Janeiro, que na verdade é uma região que corresponde a 5 municípios que compõem um consórcio de municípios onde a empresa detém a concessão e presta os serviços de água e esgoto. Esse trabalho de visitação nos mostrou qual é a capacidade técnica dessa empresa. Logicamente que o processo licitatório também analisou isso, né, em questões documentais, mas havia necessidade de fazer a verificação presencial. Para esse fim, nós convidamos que a Câmara também compusesse a comissão. Tivemos a participação do vereador Padre Carlos, além do doutor Nelson Delgado e do doutor professor Carlos Bordalo. Eu agradeceria, presidente, que pudessem ser feitos os relatos técnicos, assim como também as percepções, não como técnico, mas como membro desta casa, pelo vereador Padre Carlos, e os relatos técnicos no nível de detalhe mais aprofundado pelo doutor Nelson Delgado e pelo professor Carlos Bordalo, que, no meu entender, tem os perfis técnicos muito mais capacitados do que o meu para fazer esse tipo de relato. Esse é a minha manifestação e deixar para que os nossos demais membros da comitiva possam fazer os seus relatos. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Quem seria o próximo? Senhor Nelson Delgado. Bom dia a todos, senhores e senhoras, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Eu não preciso dizer para vocês o quanto eu me sinto devedor deste município, já disse isso várias vezes, e toda vez que for instado a ajudá-lo, estarei disposto. Isso dessa posição de consultor da prefeitura. Eu vou resumir bastante a impressão que eu fiquei da empresa que nos foi apresentado pelo secretário Alberto, na visita lá à EGEA, é o holding, né? E ela tem 2 empresas que fazem a operação do sistema, operação e manutenção e o sistema de abastecimento de água e esgoto de Campo Grande, que é a Águas de Guariroba. Guariroba é o nome do rio onde ele capta a água. E a outra empresa, a Prolagos, que é a região que opera 5 municípios da região dos lagos do Rio de Janeiro. São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios e Araruama. São regiões... Campo Grande é uma capital, 800 mil habitantes, então é uma coisa que serviu para a gente ver o tamanho, a potência dela, mas na região dos lagos deu para a gente sentir coisas do tamanho nosso, como o Cabo Frio, tem 150 mil habitantes, como São Pedro da Aldeia, que tem 80 mil habitantes, coisa do nosso tamanho, do nosso porte. E eu quero depois eu vou falar, mas eu quero fazer um comparativo. Eu não sei dos vereadores, mas em 1984, quando da inauguração da primeira estação de tratamento de esgoto construída na Vila dos Cabanos, a estação de tratamento de esgoto que fica ao lado, ali próximo onde antigamente era o Clube 1,
que hoje é a Estação Conhecimento. Esse projeto, por coincidência, a pessoa que vai coordenar os serviços aqui era engenheiro da Sanepar, que é Saneamento do Paraná, que foi aonde a Codebar foi buscar tecnologia para fazer a implantação da rede de tratamento de esgoto da Vila dos Cabanos, como foi feito. O Clodoaldo, que vai vir para cá, era da Sanepar, não era desta época, ele entrou depois, mas ele lembrou. Então, nós tivemos esses projetos da Estação de Tratamento de Esgoto daqui, da Vila dos Cabanos, feita por um espanhol que trabalhava na Sanepar. Então, eu estou me remetendo a 1984, porque quando da inauguração da primeira estação de tratamento de esgoto, teve um fato que, semana passada, na quinta-feira, sexta-feira, teve um similar, lá em Cabo Frio. Na hora que nós botamos a estação de tratamento para funcionar, o engenheiro espanhol estava presente, orientando até, e foi feito todo o processo. A estação elevatória jogou para o sifão jogou para leite filtrante, o leite filtrante começou a filtrar todo o esgoto, e na saída do tubo que jogava para o Murucupi, o engenheiro italiano, esse espanhol, pegou um copo, encheu de água e tomou. Foi uma reportagem, foi alvo de uma reportagem do Fantástico, da segunda semana de setembro de 84. Apareceu no Fantástico a inauguração da primeira estação de tratamento de esgoto da Vila dos Cabanos, em Barcarena. E, fato esse, o Alberto Paricalo não já tinha vindo, mas o professor Bordalo estavam presentes, esse fato se repetiu em Cabo Frio. Eu e a engenheira Silvana, que é uma, por sinal, uruguaia, que trabalha para a Prolagos, no final da estação de tratamento de esgoto, tomamos a água. O Roberto tem registro desta foto, nós vamos veicular para vocês, eles tomando a água no final da estação de tratamento de esgoto. E a outra breve conceituação que eu passo é que em Campo Grande, na hora que nós estávamos reunidos à noite para jantar, o presidente, José João, presidente da estação de tratamento da água de Guariroba, ele chegou e me entregou e disse: está aqui um presente para o senhor. Aí era o que era? Era o catálogo telefônico de Campo Grande. Aí eu disse: por que eu quero o catálogo telefônico de Campo Grande? Ele disse: procura aí venda de água mineral. Não tem. Em Campo Grande não tem venda de água mineral. Todo mundo engarrafa a água da torneira. Só tem água mineral em hotéis, pousadas. Então, isso aí são dois pontos significativos que mostram. Agora, voltando à parte técnica. Eles funcionam como uma indústria. Eles têm todo automação, a técnica para tratamento, principalmente manutenção da rede de água. Porque executar a rede de água é fácil. O problema é mantê-la. Tanto as estações de tratamento, que são as mais importantes, como as redes funcionando. O sistema deles é totalmente automatizado. Eles têm um sistema de retorno muito rápido para atendimento ao público. Atendimento ao público, nós chegamos a visitar lá também, muito cordial, muito atencioso com o público, e inclusive pegamos depoimento de pessoas que estavam lá na loja deles na ocasião. Agora, quanto à parte técnica, que é que me prende, eles entendem do assunto. Eles entendem muito bem, tanto de sistema de abastecimento de água, como sistema de tratamento de esgoto. A estação de tratamento de esgoto de Cabo Frio tem 2 funcionários. Um trabalha 12 horas, o outro 12 horas. Só tem 2 funcionários. Tem a engenheira sanitarista, que roda todas as unidades, mas cada estação só tem 2 funcionários, porque é tudo automatizado. E a automação tem a grande vantagem, que a gente costuma dizer nas fábricas, PLC tem a grande vantagem, PLC não engravida, não fica doente, então não falta nunca trabalho, entendeu? Então, realmente é isto. Eu acho que nós estamos bem. Tem mais um fato significativo, que eu acho que o Roberto talvez tenha esquecido. Esta empresa, a Egea, na revista Sanear, que é uma revista nacional, que é do Departamento de Saneamento do Ministério da Saúde, todo ano ela escolhe as 3 melhores empresas de saneamento, uma no setor público, uma no setor privado e uma no setor de autarquias. E ela, este ano, foi escolhida como a melhor empresa de saneamento privada do país, em 2013. Então, eu acredito que, na minha opinião,
Logicamente, fico aberto aos vereadores que quiserem qualquer coisa depois, ou aqui, ou particularmente, um esclarecimento, até porque eu sei que é interesse de suas senhorias o conhecimento mais profundo da coisa. Eu fico à disposição de vocês, mas, na minha opinião, a Barcarena, graças a Deus, mais uma vez deu sorte de a empresa que vencedora da licitação é uma empresa capaz de tornar aquilo que todo mundo há muito tempo espera que isso aqui seja, que tenhamos água de qualidade e um tratamento de esgoto para diminuir. Eles, inclusive, nos entregaram, o Alberto deve ter, a quantidade de doenças. Eles estão há 7 anos desses municípios. A diminuição de doenças causadas por a parte de saneamento, água, essas doenças, principalmente diarreia, essas coisas, a diminuição é significativa em torno de 65% nesses 7 anos. Já significativamente logo no primeiro ano, mas em 7 anos é algo em torno de 65% a diminuição. Isso tudo é coisa que é benefício, além de ser para a população, não deixa de ser uma economia para os cofres do município, para a Secretaria de Saúde. Eu fico à disposição dos vereadores, qualquer coisa. Obrigado, meu. Foi, Paulo? Foi, não? Isso aqui. Tá. Esse aqui era o Paulo que me chamaram. Doutor Carlos Alexandre. Bom dia a todos. Particularmente bom dia ao senhor presidente da Câmara, à mesa. Um caridoso bom dia ao vereador Rodilene, da qual conheço e sou testemunho do seu brilhante trabalho. Bom dia também aos demais vereadores. Primeiramente, quero agradecer ao convite do nosso secretário Alberto Góes por ter me convidado como especialista na área sobre gestão de águas para poder dar uma consultoria à Prefeitura de Barcarena mediante ao processo de licitação que envolve a concessão do serviço de água e esgoto no vosso município. Eu quero só destacar que no ano de 2014 eu vou completar 20 anos de estudo e pesquisa relacionada à questão das águas na Amazônia e particularmente no Pará. Tanto que nós temos um grupo de pesquisa hoje em Geografia das Águas na Amazônia. E a minha fala vai ser dividida em 2 partes. Uma parte envolve mais a problemática das águas no Pará e uma outra parte realmente envolvendo mais os pontos técnicos apresentados pela empresa proponente ganhadora do edital. Eu queria aqui chamar a atenção os senhores presentes, particularmente os vereadores, e lembrá-los que cidadania não é apenas ter direito ao título de eleitor e ao voto, mas cidadania entre todos, ter acesso de qualidade à educação e saúde. E não podemos falar hoje de uma população com qualidade de vida sem educação e sem saúde. E tanto a educação como a saúde dependem extremamente da questão que envolve saneamento. Saneamento, meus senhores e minhas senhoras, na verdade, formado em 4 pilares. Primeiramente, abastecimento de água. Segundo, as águas pluviais. Terceiro, rede, coleta e tratamento de resíduo sólido. E quarto, rede de coleta e tratamento deste final de esgoto. Infelizmente, segundo os dados do IBGE, divulgados pela Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, a Amazônia, que é a região do globo mais rica em água doce do mundo, em particular a Amazônia brasileira, é aquela que possui a população que menos tem acesso à água tratada e principalmente esgoto. Segundo os dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico do IBGE, do ano de 2000, toda a região norte possui apenas 44% de rede de abastecimento de água. No ano de 2008, subimos de 44% para, pasmem, 45%. Estamos em último lugar em região no Brasil em relação ao serviço de água. Quando vamos para esgoto, a situação é muito pior. Até 2008, o estado do Pará era um dos últimos lugares no Brasil em relação a serviço de abastecimento de água. Em relação ao esgoto, é muito pior. Até 2011,
o município de Belém não chegou a ter 18% do serviço de esgoto funcionando. Em relação à água, 70% ligado à rede, mas apenas em Belém, na capital. E na pesquisa que a gente vem desenvolvendo, se demonstra que esses 70% da população em Belém, se nós dividirmos e formos para os municípios do Pará, isso vai cair a menos de 40% a 30%, estão ligados à rede, E o percentual da população aqui no município de Barcarena também está ligado à rede. Mas isso não quer dizer que a água esteja chegando continuamente 24 horas. E tampouco quer dizer que essa água chega de boa qualidade. Tenho certeza, senhores aqui presentes, inclusive o público, que sabem muito bem da qualidade desse serviço, infelizmente também no município de Barcarena. Quando eu fui convidado para dar essa assessoria, eu deixei bem claro que nesses quase 20 anos de pesquisa e estudos, infelizmente, parte da literatura que eu conheço não fazia boas referências ao serviço de privatização na América Latina e no Brasil. Mas, antes de mais nada, nós somos pesquisadores. E pesquisadores devem agir com profissionalismo. E agora eu posso falar da proposta técnica apresentada e vencedora. Depois de uma avaliação de um documento bastante volumoso, verificamos tecnicamente que a empresa proponente, no caso a EGA, atendia a todos os itens previstos, inclusive no processo de licitação, na documentação solicitada. A empresa, até então, nessa fase de documentação, demonstrava possuir e dominar todas as metodologias, as técnicas, ferramentas para implementar obras na área de serviço de água e esgoto. Mas faltava conhecermos, de fato, alguma dessas experiências. E como foi citado há pouco, tivemos a oportunidade de visitar 2 empreendimentos. Águas de Guariroba, no Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não vou aqui repetir, mas capital do Mato Grosso do Sul com 800 mil habitantes. 100% já de água tratada a toda a população. E um pouco mais de 70% já de esgoto tratado a toda a população. A Prolagos, na região dos lagos, já foi dito ainda há pouco pelo meu colega Nelson, mas só para acrescentar, a EGA também detém o serviço de água e esgoto num conjunto de municípios consorciados no norte do Mato Grosso, com destaque para Sorriso, no norte do Mato Grosso, município de Piracicaba, no interior de São Paulo, município de Penha, 50% do município de Penha, no interior de Santa Catarina. A EGA, ela faz parte de um grupo maior, que é o Grupo Equipave. Na verdade, são 2 corporações bastante grandes que já estão atuando no Brasil já há mais de 10 anos. Só na área de saneamento. Bem, o que mais me chamou a atenção, e meus colegas são testemunhos, que eu deixei claramente aos membros da empresa: vou ser chato com vocês. Vou cobrar, vou perguntá-los, vou questioná-los, porque é importante que não só nós, mas a população e as autoridades de Barcarena estejam esclarecidas. Ninguém vive sem água, né? E todas as minhas indagações e questionamentos foram atendidas. Eu posso dizer para vocês, como já foi relatado aqui, que tecnicamente a empresa encontra-se muito bem estruturada, tem um sistema de comando e controle com eficiência. É uma empresa que está bem capitalizada. Só queria destacar que a EGA, ela também tem como sócios parceiros uma instituição de Singapura e também do próprio Banco Mundial. Então, é uma empresa capitalizada, né, que faz parte de um segmento do Grupo Equipável maior. E deixaram bem claro nas nossas indagações: nós só podemos obter lucro com o nosso serviço, uma vez que todo o serviço de água e esgoto for atendido. E nós indagamos severamente como a população não seria prejudicada se por algum problema de qualquer ordem ou natureza tivesse dificuldades em quitar a sua conta do mês, porque a lei inclusive indica que com 60 dias poderá estar cortando.
E eles deixaram claro que é mais importante para nós não é cortar e depois religar. O mais importante é a negociação de toda e qualquer possibilidade de dívida. O mais importante é melhorar e ampliar o serviço de água e esgoto. E foi também relatado a nós, a eles, que Barcarena é um polo industrial, é um polo portuário, né? Vocês são municípios que apresentam os índices no estado do Pará de um dos maiores crescimentos demográficos. Então, Barcarena terá um futuro nos próximos 10, 20 anos, se não houver um planejamento, um crescimento significativo da população, uma demanda desse serviço, com destaque para o parque industrial. Então, tenho a certeza, né, que na nossa avaliação da equipe lá presente, verificamos em loco que, de fato, a EGA, do Grupo Equipável, vencedora desse processo licitatório, tem condições operacionais, técnicas e financeiras de arcar e implementar os serviços outrora aprovados para esse município. E só para finalizar, para nossa surpresa, quando nós perguntamos se a EGA deveria indicar o nome de uma pessoa de alto nível para ser o presidente no primeiro momento de implantação da empresa aqui, em Barcarena, um colega estava nos acompanhando, né, que já tem uma experiência em vários municípios, com destaque no município de Itu, foi indicado, não, ele que vai, o nosso colega Clodoaldo, se eu não me engano, ele que vai nos estar, no primeiro momento, implantando os serviços aqui em Barcarena. Então, meus queridos presentes, autoridades presentes, na nossa avaliação, o modelo que outrora se propõe a ser apresentado para a empresa EGA diverge do modelo que no passado, nos anos 90, foi implantado por empreendimentos espanhóis, portugueses e franceses, que na verdade vieram para o Brasil e para a América Latina sangrar o nosso principal recurso, que é o recurso água. Esperamos e vamos ser fiscais que essa empresa cumpra o que está previsto no edital e na sua proposta. Fico aqui à disposição de vocês para maior esclarecimento e muito obrigado. Obrigado, professor. Antes de passarmos aos questionamentos, se houver, de algum vereador, eu gostaria de ouvir aquele que participou da equipe técnica e viajou representando a Câmara Municipal de Barcarena nessa fiscalização na empresa que irá operar com a água e esgoto no município de Barcarena, o vereador Padre Carlos Silva. Senhor presidente, vereadores, pessoas que nos acompanham aqui no recinto, pelos meios de comunicação, também a equipe do governo, nosso secretário, Alberto, Nelson e o professor também, Carlos. Para nós foi uma experiência bastante enriquecedora essa, tanto que no meu mandato, o primeiro ponto do planejamento do nosso mandato foi a questão da água do nosso município. E nós, inclusive, logo em seguida da nossa posse, como vereadores, nós viajamos a Blumenau para acompanhar o sistema de esgoto da cidade, que é hoje pela Odebrecht, uma grande empresa também, e depois fomos a Joinville, onde eu acompanhei a passagem do sistema de água do Estado, da Casan, para a agência municipal, né, a Companhia Municipal de Águas de Joinville. E nós, aproveitando essa experiência, trouxemos para cá, então, também a proposta para a criação da nossa agência reguladora do serviço de água e esgoto e também a proposta para a criação da nossa companhia de águas, que hoje é uma divisão, um departamento da Secretaria de Obras do município, né? E, claro, eu sempre defendo que seja, de fato, uma empresa pública, mas nós aqui já temos passado um ano, nós temos mais 3 anos de governo e a gente sabe que a questão da água é urgentíssima. E nós ainda temos um serviço que é precário, mas na parte de esgoto é zero, praticamente nós estamos zerados aqui, então não teríamos um tempo assim suficiente e por isso nós também fomos convidados, né, e participamos dessa visita técnica. Entendemos, né, hoje que de fato a melhor alternativa nossa é nós aderirmos, né, com a empresa. Eu vi alguns pontos, né, que eu quero dizer para os senhores aqui, completando o que foi colocado.
não é? Apesar de que o sistema é bastante automatizado deles, mas tem as salas de controle. Lá já se sabe onde tem um problema, nessa peça, lá naquela ligação, naquela bomba, ele já sabe antes. E antes que a pessoa reclame, ele já tem a resposta. É 24 horas tem as equipes que trabalham para consertar. E, além disso, eles têm um trabalho com a comunidade, porque eles entendem também que é importante. Tem um programa chamado Fluentes, que aí eles têm os líderes em cada comunidade, que são esse elo de ligação, né, com a empresa e o trabalho, né? E a gente sabe como é importante isso também no nosso município aqui, onde as pessoas gostam de ter um atendimento assim personalizado, né? E gostei muito. Lá todo mundo fala com todo mundo, né? Essa é a meta deles, né, da empresa, todo mundo fala com todo mundo. E a empresa, claro, ela tem muito interesse aqui, porque é o estado do norte, vai ser a primeira experiência. Então, claro que não vai ter só interesse em ganhar dinheiro, mas vai ter interesse também em mostrar um sistema que funcione para a nossa região amazônica. Então, eu acredito que a empresa vai se esforçar também nesse sentido, né, de colocar aqui um modelo assim como nós visitamos lá no Rio de Janeiro e no Mato Grosso. Eles também trabalham muito com a questão das perdas, que é isso que causa muito despesa também nos sistemas, para regularizar isso. Para nós aqui, vai ter outras consequências positivas também. No caso, quando você colocar também os medidores, nós sabemos que a nossa sede aqui é muito irregular, os endereços. Nós vamos ter que regularizar todos os endereços. Isso vai ser uma economia enorme para a nossa população, porque hoje praticamente a gente tem bombas. E nós fomos uma peneira, nós furamos toda a nossa cidade, é uma peneira. E quando chove, automaticamente também essa água da chuva, ela entra para dentro e vai contaminando o lençol freático. Isso vai se evitar. A empresa também, ela não se restringe só a fazer poço. Eles também vão estudar a possibilidade da captação superficial da água. Eu achei muito positivo, né? Todos os sistemas eles têm. Eles têm o poço, mas tem a captação superficial. Porque o poço, claro, sempre a água está tratada, mas é importante que a gente trate também essa água que está no rio, que às vezes tem algumas fontes de contaminação que você pode corrigir e você trata essa água também. Então você já pega essa água, ajuda a tratar, não é? Porque a água para entrar lá no subsolo leva anos e anos, né, para ela ficar lá embaixo. Então nós temos que tratar, porque nós estamos contaminando, né, a parte superficial das águas. Além disso, né, eles também têm um programa muito de metas e procuram sempre, a empresa, sempre superar as metas. E nós sabemos aqui como nós estamos muito atrasados em anos e anos, então nós temos, de fato, que é interessante que quanto antes eles cumprirem as metas, e aqui foi dividido em células, né, para que quanto antes a gente possa ter o sistema, não só de água, mas o tratamento do esgoto. Como foi dito aqui, né, que o engenheiro bebeu aqui, né, da água lá no final, então quer dizer que aí dá para acreditar, né? Quando você fala é uma coisa, quando você bebe aquela água, né, a gente fica meio assim, né? Mas bebeu, então, quer dizer, tem que ter coragem, tem que saber o que está fazendo, né? Então a gente percebeu essa decisão da parte da empresa. Além disso, nós sabemos aqui, com esses sistemas nossos, das bombas, nós consumimos muita energia, e quando vai embora a energia, a gente fica sem água também, não é? E graças a Deus, com esse sistema, mesmo que vai embora a luz, a gente vai ter água na torneira para consolar, né? E a gente sabe essa perda. E além disso, eu fiz um cálculo assim na minha casa, quando eu passei um mês sem utilizar a bomba de água, e praticamente na minha casa foi metade da energia elétrica veio da bomba. Foram R$70, 35, e eu tenho certeza que não vai custar R$35 a conta de água. Ou seja, a gente vai economizar, porque você não vai precisar. Além do que a bomba de vez em quando estraga, e lá vai você, rouba a tua bomba também, né? O poço tem que estar limpando e arrumando. Então, com esse sistema, de fato, vai ser uma comodidade, vai ser um avanço para a nossa cidade. Foi lembrado aqui também a parte da saúde, que a gente já sabe, tem experiência disso, com a questão das águas também, das ilhas, né? Quando foi começado a distribuir água nas ilhas, isso diminuiu muito, 30%, os casos aí de diarreias, essas doenças que são fáceis de tratar, não é? E creio que nós também merecemos coisa moderna, não é? Nós merecemos coisa moderna, não podemos ficar sempre atrasados. Olha lá, o sistema, ele vem e mede e já vai te dar conta.
É automático. Ele vai lá, ele vai olhar e vai te dar conta. Já vai olhar ali no coisa e vai te dar conta já na hora. Ele vai e emite na hora o bilhete lá na tua casa. Então é uma coisa assim muito prática. Eu acho que a gente tem que entrar mesmo nessa linha, né, de melhora. Além disso, foi colocado aqui também todos os projetos sociais. A empresa também tem os projetos sociais, seja a captação lá e o reuso do óleo usado de cozinha, seja a parte também de conhecer os sistemas, né? Lá tem a estação, nós temos conhecimento, lá a estação Saber, Saúde Nota 10, então vários sistemas, né? E, assim, programas sociais que vão nos ajudar também, né? A tarifa social, vai ser implementada também a tarifa social. E outra coisa, eles estão conscientes que só vai poder cobrar depois que tiver água saindo na torneira. Depois, né? Depois água. E a água boa que foi colocada aqui, inclusive nós estávamos vendo com o professor, nós pegamos a análise da água tratada, era melhor do que a água do copinho. A água melhor, minha gente. Como foi lembrado aqui também, nós olhamos lá a composição da água, né? E vimos também a parte que era vendida, né, do copinho, e a água tratada, a água da empresa é melhor do que a água mineral. Então isso aí, creio que a gente não pode nem discutir nesse caso, né? E que ficaria para nós aqui agora, realmente, a questão das ilhas, que a gente precisa discutir, né? A questão dos sistemas isolados, como vai ficar a questão dos sistemas isolados de água, né? Porque a empresa, se ela vai assumir tudo, como vai ficar, né? Aí dentro do nosso contrato, aí temos que analisar os termos direitinho do contrato para os sistemas isolados e para as ilhas também aqui do nosso município. Mas eu creio que isso aí vai ser possível também ser trabalhado e assim a gente vai ter, assim, graças a Deus, né? E esperamos aí a proposta, já eu acho que antes do mês de maio do ano que vem, nós já começarmos esse serviço. Vamos trabalhar todo mundo para que antes do mês de maio do ano que vem nós comecemos esse tão sonhado sonho, né, da nossa água em Barcarena. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra está franqueada aos demais vereadores que queiram fazer. Pode. Vereador Luiz Tavares. Senhor presidente, senhores vereadores, eu só queria me pronunciar logo por primeiro, porque hoje nós temos aqui nessa casa uma comissão vinda da Trambioca, especificamente lá do Utinga, e eles vieram no intuito de falar sobre a dificuldade que eles estão passando lá em relação ao ramal. Eu, em conversa, em dia desses, com o vereador Júnior Gawa, o Júnior até citava, dizia: Luiz, se tem que começar a recuperar ramal, tem que começar na Trambioca e pelo Tinga. Que o Júnior me dizia que numa visita da comitiva do prefeito, não é isso, vereador? Se eu estiver mentindo, me corrija aqui. Disse que filmou o carro do prefeito indo na frente e vocês iam no outro carro atrás, e tinha certos momentos que entravam, né, em lagoas que parecia que ia cobrir todo o carro, né? E esse pessoal tem batalhado lá. Eles resolveram fazer por conta própria uma espécie de operação para ver se amenizava a situação. Fizeram uma coleta, parece que chegaram a arrecadar cerca de mais de R$2.000. Foi investido, mas não resolveu a situação. E a gente já sabia que não ia resolver, por quê? Porque eles não têm o equipamento necessário para fazer o ramal, né? Então, em conversa, né, que a gente tem amizade lá, eu fiz um desafio para eles virem nessa casa, para nós formarmos uma comissão, para ir até a equipe do prefeito conversar, e eu quero passar para eles que estão ali, de que nós já acertamos com a equipe do prefeito, e amanhã, às 9 horas da manhã, na prefeitura, nós vamos ser recebidos, né? A equipe, acredito que mais vereadores, acredito que o vereador Júnior Gawa vá comigo, né? E outros vereadores que puder, e nós vamos trabalhar para ver se resolve essa situação. Não vieram criticar, eles não têm intenção de fechar, de criar nenhum tipo de problema, eles só querem que antes que o inverno pesado chegue, que a gente resolva essa questão do ramal. E eu acredito
que a ida para o outro lado não vai resolver nem só do Tinga, porque o que o prefeito tem feito em suas falas, dizendo que vai fazer todos os ramais lá da Trambioca, mas que dê essa prioridade de começar pelo Tinga, que tem alguns projetos, Minha Casa Minha Vida, né, rural, que chegou lá, tudo isso está dificultando de chegar esse benefício lá. Então eu só queria falar para liberar a comissão, para dizer que amanhã, 9 horas, em frente à prefeitura, nós vamos ser recebidos já pelo Oscar, que é, na verdade, a pessoa responsável disso. E só estou fazendo isso, presidente, porque os últimos atos do governo nessa questão têm me convencido. Por quê? Porque nós já pedimos aqui pelo ramal do Tracuateua, lá na região do Cabresto, e graças a Deus o ramal foi feito e com uma qualidade muito boa. A comunidade está muito satisfeita, inclusive quero até mandar carta para cá de agradecimento, e isso me motivou a continuar fazendo. É por isso que eu estou à frente com essa comissão, e amanhã vamos conversar com o Oscar. Não sei se vamos ter a presença do prefeito, mas essencial para a gente vai ser o Oscar, que é quem coordena tudo isso. E o meu desejo para a equipe do Tinga aí da Trambioca é que a gente tenha sucesso amanhã e consiga atravessar para o lado de lá. Mas eu queria deixar aqui esse apelo deles, ser a voz deles que vieram hoje para cá, mas dizer que amanhã nós vamos estar na prefeitura. Eu tenho certeza que de lá vai sair uma resposta positiva, e antes que o inverno pesado chegue, aquele ramal vai estar pronto para trazer benefícios para aquela comunidade. Era o que eu queria me expressar no momento. E com a questão da água, eu fico feliz de saber que foi uma equipe do governo municipal, que foi uma equipe que teve representante da Câmara. Por quê? Porque isso é um processo delicado, porque nós temos assistido na região norte, nós temos exploraram o nosso ouro, exploraram o nosso minério, né? E agora a nossa água. Então é preciso atentar para isso, para nós não sermos mais uma vez, muitas das vezes, prejudicados. Que é evidente que nós precisamos. Aí outra coisa que nós temos que discutir, a equipe técnica aqui fez bem isso, é chegar no morador. Por quê? Porque a Lei 11.445, que estabelece essa questão, ela diz o seguinte, que aonde passar o sistema de água e esgoto é obrigatório que todo mundo se ligue na rede. Então, começar a entender para o caboclo que gastou dinheiro lá e cavou o poço artesiano dele, que pela lei, o poço artesiano dele vai ser lacrado. Ele não vai poder mais consumir, ele vai consumir água. Se ele quiser consumir, mas ele paga todas as taxas e até está sensível às punições que a lei permite. Aí, para isso, nós temos que verificar o valor. Porque também, para vir uma empresa explorar o sistema de água em Barcarena, para o barcarenense não poder pagar também, aí fica uma situação difícil. Então, eu queria, com o Alberto aqui, que a minha grande preocupação, Alberto, é o contrato de concessão. Porque esse contrato de concessão é que vai praticamente direcionar todas as obrigações, os direitos da empresa, do usuário. E é lá que vai estar amarrando todos esses detalhes. A agência reguladora, praticamente, um dos principais papéis dela é fazer cumprir o que está no contrato de concessão. Então, era bom que a gente pudesse participar na elaboração desse contrato. Que aí sim a gente fica por dentro, sabendo o que está acontecendo. Por exemplo, quanto é que vai ser o valor estipulado para a taxa social? Eu sei que lá em Campo Grande, pelo tamanho que é também em Campo Grande, eu não posso comparar com Barcarena, parece que é 3%. Mas em Barcarena, quanto vai ser o percentual para o social? Pode ser 5%? Essa é a pergunta. Lá também, parece que a pessoa tem que comprovar, para ter direito a essa social, tem que comprovar uma renda familiar de um salário mínimo, tem que consumir energia elétrica até 100 kW. Então, essas coisas todas a gente tem que ver. Porque antes a gente olhava o pobre, aquele que estava abaixo da linha da pobreza, e quando fizeram o cálculo para a energia, era pobre aquele cara que só tinha a casa dele e um bico de luxo. Esse sim, esse ia consumir até 100. Mas hoje, cara, melhorou um pouco a vida. Né? O pobre já tem uma geladeira, o pobre já tem uma televisãozinha, né? Uma máquina de lavar, porque o governo federal tem incentivado a isso, né? Então a gente vai ver se 100 kW é o suficiente, porque todos esses detalhes para nós analisarmos. Então, a minha preocupação nem a agência reguladora. A minha preocupação passou a ser agora esse contrato de concessão, porque é nele
que o poder público vai poder amarrar todos aqueles benefícios que pode vir para o município de Barcarena. Agora, fico feliz do empenho do Alberto, da equipe que esteve aqui, porque falou gente aqui que conhece, né? Falou gente que conhece, e gente que, como o Nelson Delgado, que eu sei que já é barcarenense de coração, né? E que tem um grande desejo de acertar nesse governo. E que sabe que se trouxer água de qualidade para o município de Barcarena, nós vamos estar resolvendo parte das nossas dificuldades. Então, quero me colocar à disposição, Alberto, se eu puder, né, colaborar, mas eu queria estar por dentro, se a casa pudesse ficar por dentro na hora de assinar esse contrato de concessão. É porque é lá que vai redigir tudo os deveres e as obrigações que tem o usuário também. Tem algumas coisas que na própria lei da agência a gente ainda vê ainda em aberto. Por exemplo, eu vou interromper o fornecimento, mas em que momento? Está inadimplente por quanto tempo? Tudo isso tem que dizer. Né? Olha, se você ficar inadimplente por 30 dias, por 90 dias, porque hoje até a CELPA, ela já vem mudando o sistema dela também, ela não corta mais automaticamente não. Né? Ela dá uma oportunidade também para o consumidor. Então, são coisas. Outra coisa que o padre falou aqui que é verdade. E aonde não houver condições de ser implantado? A lei diz que o governo pode até subsidiar a implantação. Por quê? É muito fácil levar o sistema onde vai dar lucro para a empresa. Mas aonde não vai dar lucro? E nos assentamentos, né? E nos bairros periféricos, aonde sabe que a taxa de contribuição, muitas das vezes, não vai trazer o lucro para a empresa. Como é? Vão ficar sem água de qualidade? Então, é esse que é o papel, eu acho que hoje da casa, se preocupar com isso, se preocupar com aquele menos favorecido, aquele que não tem condição, porque a gente sabe que dentro da vila vai haver o interesse de colocar, lógico, se eu fosse uma empresa eu queria lá, porque lá tem pessoas, no centro da cidade também, mas eu quero saber como vai ficar o meu bairro da Pedreira, né? Que lá nós não temos, padre, o senhor disse, não tem esgoto, lá a gente não tem água, nem esgoto. Eu lembro que quando se começou a falar aqui, Alberto, nas águas de Tucuruí, que se implantou aqui em Barcarena, quem trouxe para cá na época, o maior motivador daquilo, foi o vereador Fernando Amaral. E eu já discutia nessa tribuna aqui, e o Fernando Amaral, uma vez aborrecido comigo, ele falou assim: Tavares, eu quero dizer para ti que o poço artesiano da tua casa está contaminado. Eu falei, eu já bebo água de lá há 30 anos, se está contaminado não tem mais jeito para mim. Não tinha mais jeito. E se pintou Alberto, também naquele momento, como a salvação da pátria. E terminou de maneira desastrosa. Então é esses erros que nós não queremos cometer mais. É esses erros que nós não queremos cometer mais. E por que, Tavares, deu errado? Uma das coisas de dar errado foi que pegou uma empresa que não tinha condições técnicas de conduzir. Por isso que eu fico feliz quando vocês dizem que a empresa tem condições técnicas de continuar desempenhando o trabalho de qualidade no município de Barcarena. Né? E fiquei feliz de saber que em Campo Grande, né, Alberto, ninguém vende água mineral, né? Tomara, né? Se a gente chegue nesse nível aqui em Barcarena. Vai ser uma questão até de economia para as autoridades. Porque qualquer caminhada que tiver aí, olha, dá para doar água? Não é preciso, né? Pode pegar a água da torneira, então vai resolver muitas questões. Mas a minha alegria vai ser aquela pessoa de baixa renda poder abrir a torneira e ter na sua casa água de qualidade. Então, eu quero só deixar aqui todo o meu apoio, leve ao prefeito Vilaça a nossa expectativa de que isso possa dar certo, dessa implantação, que essa coisa aconteça logo também, porque a gente sabe que na implantação vai gerar emprego direto, né, no município. Depois na manutenção a gente não sabe quanto, mas eu sei que pelo menos na implantação vai gerar emprego no município de Barcarena e é isso que nós queremos. Então quero deixar aqui, senhores vereadores, esse meu entusiasmo e essa alegria de saber que finalmente isso que é um sonho de todos nós, água de qualidade no município de Barcarena, parece que vai se tornar realmente realidade. Meu muito obrigado, senhor presidente, senhores e senhoras. Obrigado, vereador. Eu gostaria, se algum vereador ainda tem algum assunto a respeito do assunto que está sendo tratado, algum questionamento. Vereadora Rudilene. Bom dia a todos. Eu tenho
O nosso colega e o vereador Luiz Tavares praticamente já fechou todos os questionamentos que eu tinha, mas essa questão da área de abrangência dessa rede de água e esgoto, qual seria inicialmente e qual é a previsão nesses 3 anos, né, de mandato ainda, qual seria a área de abrangência? Gostaria que alguém pudesse responder. Obrigado, senhora vereadora, senhor vereador Luiz Tavares também, pelas questões, pelos questionamentos e também pelas observações, ao vereador Padre também pelas suas observações. Me permita, senhor presidente, senhores vereadores, até complementar informações. Primeiro, uma questão extremamente importante foi levantada aqui dos aspectos sociais, questões de tarifa e questões relacionadas à abrangência do serviço como está previsto no edital. Um ponto importante de partida para a questão da tarifa, senhores vereadores, é que nós colocamos como exigência para a empresa que viesse participar da licitação no município de Barcarena, é que a partida de tarifa, né, a tarifa de início desse processo, não pode ser maior do que 95% do valor da tarifa da COSAMPA. Então, a tarifa inicial dos serviços não poderá ser maior do que 95% do valor que a COSAMPA cobra no estado do Pará. Isso é uma exigência e entendemos até que isso foi um fator, e aí me permitam até relatar uma conversa do prefeito Vilaça com o governador Jatene, quando ele tratou de alguns assuntos com o governador e o governador Jatene perguntou qual a solução que estava sendo adotada aqui, e o Vilaça relatou que nós estávamos num processo de licitação e que a COSAMPA tinha comprado o edital para participar da licitação. E eu vou, à mesma distância, pedir a permissão do governador Jatene, que eu presenciei a conversa, quando ele disse, se a COSAMPA for participar com vocês, ela vai dar para vocês a mesma dor de cabeça que está me dando, que eu ponho 9 milhões por mês na COSAMPA para fechar as contas da COSAMPA todo mês, senão a COSAMPA não teria dinheiro para comprar, para pagar a folha de pagamento e comprar material químico para fazer a qualificação da água para consumo humano. Então, a tarifa de partida é essa. Segundo ponto, a tarifa social. Né? Nós exigimos que a empresa implante o serviço de tarifa social, que deverá ter o acompanhamento, além da agência reguladora, da Secretaria de Assistência Social do município, haja visto que essa é uma situação que deve beneficiar diretamente, prioritariamente, aquelas famílias que se enquadram no CAD único, no Cadastro Único do Governo Federal, dentro do Ministério do Desenvolvimento Social. Outro ponto importante é que o vereador Tavares tocou na questão de que quem tem poço ou tem a sua fossa, da obrigatoriedade da ligação às redes públicas, que mesmo que seja um investimento que será feito pela empresa ao longo de todo o processo de concessão de mais de 200 milhões de reais, esse patrimônio ele se torna público, ele se reverte para o patrimônio do município. Não é dinheiro que entra no cofre do município, é a própria empresa que faz o investimento, mas que ao longo do processo de concessão esse investimento passa a ser patrimônio público. E então, em sendo rede pública, e o vereador Tavares lembrou bem, tem uma lei federal, é isso, vereador? É uma lei federal que determina, e aí é uma questão de interesse de saúde pública, que determina que onde tiver a rede de água e de esgoto, o cidadão fica na obrigação de ter o serviço ou de acessar o serviço. Logicamente que ao acessar o serviço ele vai pagar tarifa de uso, se ele se enquadrar na tarifa social, ele vai para aquela tarifa social que é um valor bem menor do que o valor que será cobrado, logicamente, de quem consome no nível médio para cima. Nós propusemos no edital
duas questões importantes. A primeira, vereadores, é o que nós chamamos de organizar o município por células, por zona. O que eu quero dizer com isso? Vamos aqui uma hipótese. Pegamos a sede do município e dividimos em 4 quadrantes. O primeiro quadrante só pode ser cobrada a tarifa de uma residência quando todas as demais residências dentro daquele quadrante estiverem atendidas pelo serviço. Então, não pode cobrar de uma casa que está numa quadra, e essa quadra está dentro do mesmo quadrante, e a outra casa na outra quadra ainda não tem o serviço, mas está no mesmo quadrante, então não pode haver a cobrança se não for universalizado o atendimento dentro daquele quadrante. Esse é um ponto. O outro ponto, nós sabemos, e isso é tradição nossa, em função até da carência do serviço de esgoto, que tradicionalmente se busca solucionar imediatamente o fornecimento de água, e se esquece a questão do esgoto sanitário. Então é hábito nosso termos a fossa. Nem sempre é a fossa tecnicamente construída de forma adequada. Muitas vezes a pessoa cava um poço, o buraco, joga os excrementos naquele buraco e esquece. Não faz nenhum tipo de tratamento, não é uma fossa como tem que ser determinado, como manda a portaria do Ministério da Saúde. Nós colocamos uma condição: a empresa ela só vai poder cobrar o serviço de esgoto 3 anos depois do início desse serviço. Então, se a pessoa se plugar na rede de esgoto, vai ter um período, ou se não se plugar, a partir do momento que a rede de esgoto passa na frente da casa, vai ter um período de 3 anos, e aí é um papel importante de comunicação, de educação, de convencimento, de mostrar a importância para a saúde pública desse serviço, para primeiro tentar convencer o cidadão, mostrar o benefício do serviço. E isso demanda um tempo. Até porque muitas vezes a pessoa já construiu uma fossa lá no fundo do quintal, jogou a rede com inclinação lá para o fundo do quintal, vai ter que inverter essa rede com uma inclinação invertida para poder acessar a rede de esgoto lá fora na calçada. Então isso demanda um tempo. Essa foi uma das condições, vereador Tavares, que nós impusemos, que é só cobrar 3 anos depois de iniciado o serviço de esgoto, para ter esse tempo de maturação e de convencimento do cidadão. Por não, vereador Pato. O vereador Pato está tentando falar, o microfone não está funcionando. Oi. Sim. Só para complementar a exposição, porque nós colocamos essa questão também sobre... E eles disseram que existe todo um trabalho feito, inclusive nas escolas. Eles visitam as escolas, é feito um estudo para mostrar para as pessoas justamente como a importância de fazer isso. Nós sabemos que a Lei 11.445, ela é bastante, hoje tem um poder até meio de polícia. Então eles disseram, enfrentaram problemas, por exemplo, com os hotéis, porque os hotéis tinham os poços, a captação, mas não tinha também o esgoto. Então é necessário também, você pode até ter água, mas onde é que você joga o teu esgoto? Então isso vai contaminar, e aí foi todo um trabalho de convencimento, de discussão, e eles foram dizendo as metas, que hoje ainda está em 22%. 22% ainda a perda, ou seja, aquela água tratada, 22% se perde, porque eles deveriam receber esse recurso, Por quê? Porque existem as fraudes. E nós fomos visitar, inclusive, nos mostraram os diversos tipos de fraude, que o pessoal fura ali o medidor, eles colocam uma prensa em cima para o reloginho não funcionar, uma série de gambiarras que se fazem, e que, na verdade, prejudicam. Mas eles falaram o seguinte também, que aquelas pessoas que eles fizeram uma campanha bom, agora vamos começar de novo, mas que não funcionou. Que você acertava, por exemplo, um ano inteiro. Não, vamos deixar para trás isso, daqui para frente vamos começar a vida nova. Só que o pessoal, não paga, depois de um ano, de novo estava atrasado. Então eles adotaram outra política, que você escolhe a maneira de pagar, e aí eles vão fazendo todo um trabalho, porque eles sabem que, de fato, a pessoa não pode ficar sem água. Mas aí tem que ajudar a pessoa a tomar consciência de como que ela vai assumir isso. Porque se você não pode não pagar aquele R$20 ou R$15 ou R$10 da água, mas você vai pagar 50 do remédio.
lá porque você vai ficar doente, da farmácia. Aí Tá é vendo? processo educativo, né? Exato. É inevitável e é necessário. É fundamental isso. Há um outro fator, senhores vereadores, e aí explicando uma questão de que essas experiências que nós visitamos são experiências em maturação e amadurecimento. É claro, isso ficou muito claro para todos nós, ninguém vai chegar com uma varinha de condão, num passe de mágica, e resolver todos esses problemas de um dia para o outro. Isso é um processo, exige investimento financeiro, investimento de tempo, de muito trabalho e de participação coletiva. É a empresa concessionária, é o serviço público, o agente público de governo executivo, legislativo e a sociedade cobrando, monitorando permanentemente para que haja uma melhoria no serviço. No caso de Campo Grande, se não me engano, eu acho que está em 7 anos que eles estão fazendo esse trabalho em Campo Grande, na região dos Lagos em 5 anos, não é isso? Então, nós vimos já um serviço instalado de 5 a 7 anos. Já tem uma certa maturação. Aqui vai ter que acontecer a mesma coisa. No aspecto que o senhor questionou, e eu acho que a vereadora questionou também, sobre as demais áreas, além da área urbana. Agradeço até a lembrança do presidente Paulo Alcântara, quando falou da questão do resgate do INSS, do CALC da Câmara, que ainda está, hoje a gente espera finalmente ter resolvido de verdade e em definitivo essa situação, porque hoje que a nossa colega secretária Leila está junto com o procurador e com o apoio do pessoal da contabilidade e tesouraria da Câmara, em Abaetetuba, tentando sanar de vez, que é para a prefeitura, porque não é a prefeitura, é o município de Barcarena sair do CALC. Por que é tão importante hoje? Nós temos recursos garantidos por emendas parlamentares de deputados federais, no caso do deputado Vladimir Costa, do deputado Beto Faro e do deputado Jordi, nós temos mais de 11 milhões de reais no INCRA em recursos para recuperação de todo o sistema de tráfego viário interno da Ilha da Trambioca, desde a rampa de acesso até todos os ramais, e implantação de infraestrutura de passarelas, de trapiches, como também de sistemas de abastecimento de água para todas as ilhas do município de Barcarena. São recursos que vão garantir a implantação desses microsistemas isolados por unidade familiar, quando for o caso, ou por agrupamento, agrupamento de unidades familiares. Esses recursos, nós já apresentamos os projetos no INCRA. Estamos literalmente na boca do caixa para assinar o convênio, e não assinamos o convênio ainda por conta dessa situação do CALC. Se nós conseguirmos resolver essa situação do CALC hoje, que eu espero, a gente já está batalhando aí há 1 mês e meio para tentar resolver isso, o presidente Paulo Alcântara está acompanhando isso de perto, que ele tem sido informado de todo o trabalho que está sendo feito, e aqui tem o pessoal da Câmara ajudando, a Menilda e outras pessoas. Eu imagino que hoje a gente assina, ou amanhã assina o convênio com o INCRA, e vamos começar a ter acesso a esses recursos já com os nossos projetos técnicos, já foram aprovados pelo INCRA. Nós estamos elaborando esses projetos desde abril deste ano. E estamos aí a ponto de assinar o convênio. Então, essas unidades isoladas vão atender toda a região das ilhas. A concessão, ela se dá no espaço do município, onde a empresa vai poder tarifar. Nas comunidades isoladas, nós não vamos permitir tarifação. Essas comunidades terão os serviços autônomos de abastecimento de água. Por conta disso, mesmo tendo a empresa instalada com uma concessionária administrando, a Secretaria de Infraestrutura manterá na sua estrutura um departamento de água, de monitoramento, porque tem que dar assistência aos microsistemas nas comunidades isoladas. E isso aí é uma obrigação do poder público e nós temos que manter.
Eu não acompanhei, vereador Padre Carlos, mas só a título de informação, na nossa missão, nós chegamos a sugerir à empresa o nome fantasia para a concessionária de Barcarena. Sugerimos 2 nomes e me parece que o segundo nome foi aquele que acabou emplacando, no entendimento nosso, todos que estavam na missão, como também da empresa, mas que ainda está sujeito à finalização de uma consulta no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual para saber se não tem nenhuma outra empresa com esse nome. Foi a proposta que seja a empresa aqui com o nome de Águas de São Francisco, uma homenagem ao padroeiro do município, mas fazendo uma referência muito clara à história do município de Barcarena, na origem, naquela comunidade do São Francisco. Então, essa foi uma sugestão do grupo que a empresa ficou de estudar e a gente está esperando essa confirmação de nome. O outro nome foi Águas de Aruãs, também fazendo referência aos indígenas primeiros habitantes dessas regiões. Logicamente que isso está em aberto e, se houver outra sugestão, nós encaminharemos esse nome à empresa. Espero ter respondido aos questionamentos, vereadora. Pois não? Oi. A minha pergunta se deu por conta que existem algumas áreas, alguns bairros que se formaram a partir de ocupações. E esses bairros, eles necessitam não só da água e do esgoto, mas do asfalto, da iluminação pública, uma série de infraestrutura que, muitas vezes, quando pediu o asfalto, eu sempre respondia, não dá para passar o asfalto se não fizer o resto do trabalho. Então, como eu tenho uma convivência, uma ligação muito próxima com a Praia do Caripi, com aquela área do Renascer em Cristo, o Jardim Cabano, foram comunidades que foram aparecendo ali e que elas realmente precisam desses serviços. O que eu perguntei sobre a área de abrangência é isso, se esse serviço vai ficar na sede, né? Se vai trazer esse benefício apenas para a sede. E qual seria o tempo que isso ia levar? Porque você sabe que são questões urgentes, né? E tudo é muito burocrático. Né? Daqui que eu escutei o Padre Carlos e digo para você, vereador Padre Carlos, que eu fico muito satisfeita de você ter ido fazer essa visita, porque você foi o vereador que mais cobrou a qualidade da água. Inclusive, tem uma frase sua, numa das sessões, que o senhor disse que a água de Barcarena era um cocô. E eu espero que, a partir do seu pronunciamento ali, você possa, através do que você viu, garantir que talvez, no encerramento do ano legislativo de 2016, você possa estar dizendo que a água de Barcarena é de qualidade. Então, eu coloco as minhas perspectivas positivas na sua visita, na sua observação, porque eu sei que a gente, às vezes, é meio duro nas críticas, mas a gente precisa enxergar todos os lados do que está sendo feito. Então, eu gostaria muito que essa contemplação, que esse benefício chegasse também nessas comunidades que já se implantaram no município, tornaram-se bairros muito grandes, como é o bairro de Itacunha, e que até hoje não receberam nenhum benefício, nenhuma infraestrutura para morar com dignidade. Vereadora, no planejamento que foi colocado em edital, todas as zonas urbanas e periurbanas, são classificadas assim pelo IBGE, mas no nosso entendimento já são zonas urbanas, devidamente ocupadas, organizadas, elas estão no plano para o atendimento com esse tipo de serviço, com os 2 serviços, de água e esgoto. Isso tem um planejamento de investimento. O planejamento de investimento, por exemplo, exigido da empresa só para o primeiro ano já é da ordem de 12 milhões de reais de investimento. O primeiro ano, nós temos a clareza de que, na área do distrito do Murucupi, Vila dos Cabanos e proximidades, essa resposta será muito mais rápida, porque lá já existe uma infraestrutura de água e de esgoto que deverá ser recuperada, reestruturada e ampliada. Então, isso se torna menos complexo. Não é o caso da sede, que a sede, infelizmente, nós não temos
não tem o projeto detalhado de toda a rede. A empresa, logicamente, que terá que iniciar pela sede um levantamento, inclusive topográfico, para fazer um estudo detalhado topográfico, porque lançar rede de água, como a água é pressurizada, é por pressão ou de bomba, ou pela caixa d'água que está numa altura considerável, então tem gravidade, tem força, essa rede, se ela tiver um caimento para um lado e para o outro, não vai interferir. Mas a rede de esgoto não, é ação por gravidade própria. Então, tem que ter um estudo topográfico detalhado para implantar a rede de esgoto, porque ela vai coletando e vai direcionando a uma rede principal e dali para a área onde esse material é devidamente coletado para ser tratado. Então, tecnicamente, na sede, eu não tenho dúvida que a empresa vai ter que iniciar o ano fazendo um levantamento topográfico detalhado e, em seguida, cortando rua. Nós não temos a menor dúvida de que deveremos ter, ainda no primeiro semestre do ano que vem, um serviço muito pesado dentro da sede do município em abertura de ruas, de valas, em ruas e calçadas. E, especialmente aqui na sede, nós vamos enfrentar algumas situações técnicas que precisam ser estudadas em detalhe no campo. Nós sabemos, nós temos ruas aqui que tem calçada de 1 metro, 1,20 m, tem rua que tem calçada de 3 metros. E isso vai exigir, vai quebrar a calçada de muita gente. Nós temos que estar preparados para isso. Vai quebrar rua, vai quebrar calçada, para se implantar um sistema de rede que infelizmente ainda não existe. Mas como a gente faz quando a gente reforma uma casa morando dentro, implantar rede de água e rede de esgoto numa cidade que não tem é a mesma coisa que reformar uma casa morando dentro. A gente tem que estar disposto a enfrentar alguns percalços, algumas dores de cabeça, alguns barulhos, lama, para poder ter o serviço de qualidade logo depois que esse serviço de reforma está completo. Essa é a nossa expectativa também, vereadora, e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Eu quero agradecer à Câmara de Vereadores e, da mesma forma, ressaltar a fala do vereador Tavares na questão do contrato. O contrato de concessão, ele tem uma minuta anexa ao edital, é uma minuta. Nós agradeceríamos, e eu vou pedir que a Procuradoria do município encaminhe a esta casa uma cópia da minuta do contrato para recebermos desta casa as sugestões e observações pertinentes ao contrato de concessão. Nós não podemos esquecer que nós vamos assinar uma relação de parceria com um grupo empreendedor que deve durar 30 anos. E nem nós, no município, nem aqueles que estão se aproximando do município, se associando ao município, querem que essa relação se dê de forma conflituosa. A gente quer que essa relação se dê de forma harmoniosa e produtiva para os dois lados, no sentido da relação direta, mas especialmente para o terceiro lado, que é a população, que deverá ser o beneficiário dessa relação entre o município e o grupo empresarial. Muito obrigado. Me permita, presidente, o professor Bordalo quer fazer uma complementação. Por favor. Pois não. Quero complementar o brilhante questionamento da vereadora. E na nossa visita eu tive a oportunidade de acompanhar, dentro do sistema de operação e controle deles, que sempre tem um profissional que a função dele é planejar a expansão do serviço. Enquanto tem a equipe que acompanha e monitora o sistema em execução, já existe um outro profissional que está prevendo a expansão para essas áreas que todos os municípios, e Barcarena, como eu já disse, é um município que cresce muito, Isso tem que estar bem claro dentro do plano diretor de vocês. Lembro que eu consultei alguns documentos do plano de saneamento e lá já indica que o município está em expansão, em particular nas áreas urbanas, e que se qualquer empreendimento, no caso dessas empresas que nós visitamos, não pensar a possibilidade de expansão, realmente você vai ter uma demanda no futuro que não vai ser atendida. E foi destacado aqui que para o sistema de água, a parte técnica é menos complicada, porque você pode, de forma integrada,
trabalhar por gravidade ou por sistema de bomba. Para esgoto, a situação é mais delicada. Por isso que foi relatado que, no primeiro momento, vai ser feito todo o estudo de topografia, né, para ver qual a melhor forma de implantar o sistema de esgoto. E nós chamamos a atenção, foi dito, sim, mas vocês vão esburacar a cidade inteira. Lembra bem que nós comentamos isso, né? Eles têm uma técnica hoje de fazer, o Nelson pode explicar melhor, é uma trincheira bem mais fina, de largura, porém mais profunda, e com a possibilidade de se trabalhar em calçadas. Agora, realmente é pertinente, é correto, senhora vereadora, antes de chegar o asfalto, tem que sim chegar a água e o esgoto, tá? Mas eu sou um pouco mais crítico, eu sou uma pessoa talvez um pouco mais chata da equipe. Eu não vejo isso acontecer em 1 ano ou 2 anos. Né? Tem que ter o ponto inicial, tá? Qual a área começar, tem que ser, eu acho que uma questão mais técnica. Como foi dito, tem partes de Barcarena que não existe nenhuma rede. Tem outras áreas que já tem alguma rede que pode ser melhor aproveitada. Mas tenho certeza que a população, a Câmara, o Executivo, a agência reguladora deverão acompanhar e monitorar se a implantação do serviço é o que diz que está no projeto de licitação e no contrato celebrado. Obrigado. Se nenhum vereador mais quer se manifestar a respeito do assunto, então agradecemos à equipe da Prefeitura que esteve presente em Mato Grosso e no Rio de Janeiro, assim como o vereador Padre Carlos também, e daremos continuidade à nossa sessão. Muito obrigado.